Programa Léo Ladeia. Oferecimento Eucatur, transporte feito com carinho. Olá Telecom, a internet mais rápida de Rondônia. Água mineral Mina Linda, com o maior pH do estado. Produtos de limpeza tem nome Rondo Química. Olá amigos, tudo bem? Estamos na metade, quarta-feira, metade da... Tô ouvindo um som aqui, vocês não se incomodem não, que daqui a pouco o Guilherme dá um jeito. Pronto, tá aí. Eu já estava ouvindo, coisa que não devia aqui. Estava me ouvindo, e isso dá um delay, a cabeça da gente fica meio desarrumada. Mas eu estava falando o seguinte, que a gente chegou na metade do mês, metade do ano, né? E início do mês de junho. Isso significa que esse mês agora a minha mãe faz aniversário, 108 anos, e que eu possivelmente vou ter um dinheiro para dar um presente para a velha, porque aquilo que eu precisava pagar de imposto para o país, eu já paguei. Agora são 7 meses que eu trabalho para mim. 5 é para o governo, 7 para mim. Agora, ocorre que não é bem assim, porque eu paguei o imposto, ou vou pagar o imposto, mas... tem a outra parte que eu ainda não paguei, que eu vou continuar pagando, até que se chegue aquilo tudo que o governo está querendo. Bom, eu estou falando isso aqui assim, apenas para a gente começar essa nossa conversa. E hoje eu vou falar especificamente a respeito de uma figura, vou falar de política, de uma figura que faz uma falta enorme aqui para a nossa cidade, para a nossa capital, Porto Velho. Eu vi esse moço começar com 1% das intenções de voto e ser o sucessor do Carlinhos Camurça. Roberto Sobrinho dirigiu essa cidade aqui durante 2 mandatos e, infelizmente, fechou o seu segundo mandato com uma prisão. Ele passou 24 horas na prisão. Eu não sei se a honra, a felicidade, eu não sei exatamente o que eu posso lhe dizer, eu estava de férias e, à época, eu trabalhava na Record. E o Everton me ligou e disse assim, eu quero que você entreviste o Roberto Sobrinho. Ele está em casa ali esperando. Eu disse, o Roberto está preso. Ele fez, não, acabou de ser solto. E eu já falei com o pessoal dele lá e está esperando por você. Eu só tive tempo de fazer a barba. Toda vez que eu fico de folga, ou então quando minha mulher não está por perto, eu deixo a barba crescer, como agora. E fiz a barba, botei uma camisa e fui lá para conversar com o Roberto. Foi uma das entrevistas mais tristes que eu já fiz, mas uma das mais importantes que eu fiz também. Primeiro porque eu vi um homem saindo da cadeia, ele deve ter saído lá por volta de 5, 6 horas da manhã, às 8, 9 horas, a gente já estava conversando. Um negócio terrível. Eu não desejo isso para ninguém, nem para jornalista fazer isso e nem para ninguém passar pelo que o Roberto passou. Eu estou dizendo que ele faz uma falta enorme. E ele foi um dos bons prefeitos. Eu falo sempre que ele deveria ter sido o melhor prefeito daqui se tivesse resolvido um problema que esteve na mão dele e que por essas coisas da vida não aconteceu. Universalização da água tratada em Porto Velho e esgotamento sanitário. Prefeito, muito obrigado. Eu vou lhe chamar de prefeito porque para mim não é ex-prefeito. Quem foi ex continua tendo esse título. Governador, senador, deputado, prefeito. Um prazer receber você aqui, ver você bem. Até que enfim eu vejo você sorrindo. Pois é, porque não... Quanto tempo, né? 13 anos, 13 né? anos. 13 anos. Primeiro, Léo, quero iniciar dizendo, talvez algumas pessoas não saibam, mas quando ocorreram esse fato triste na minha vida, lá em 2012, tá? Eu fiquei um bom tempo sem falar, tentando compreender primeiro porque eu havia sido vítima de 2 operações policiais. E a primeira entrevista que eu dei foi para você, tá? Eu lembro até hoje, você falou há pouco aí, quem foi na minha casa? Foi você, o Everton e o Sérgio. Isso. Sérgio Pires. E lá eu dei essa entrevista. E eu agora estou percorrendo o mesmo caminho. Depois de 13 anos, 3 operações policiais, 3 absolvições. O que eu disse para você naquela época de que eu não era culpado, de que eu não fiz, que eu não malversei o recurso público, hoje a justiça também diz isso. Tá. Eu imagino como é que você... O que é que aconteceu com você? Eu já tive
eu tive naquele dia, a sua esposa estava lá, num momento tristíssimo, vocês olhavam um para o outro e começavam a chorar, a gente tinha que interromper a gravação, porque era um momento terrível, né? E depois disso eu me encontrei com você algumas vezes, assim, muito rapidamente. Numa dessas vezes eu estava visitando um deputado estadual na Assembleia Legislativa, nessa nova, e você estava lá e disse assim, Roberto, como é que você está? Ele disse, rapaz, eu continuo trabalhando, né? E me livrando dos processos. Eu disse, quantos processos você pegou? Naquela época, você me disse que tinha 42, depois eu soube que teve mais, né? Eu acho que teve mais 8. E ele disse assim, eu estou me livrando de todos eles. Vamos para uma entrevista. Ele disse, Léo, eu lhe prometo que no dia que eu sair, eu vou lhe contar essa saga. Então, você está aqui exatamente por isso. E você... Quer dizer, você teve 3 absolvições daqueles processos. Mas, na verdade, você teve uma série de processos que foram, como diz o Daniel Pereira, eles foram filhotes de processos outros, né? Porque quando você quer ferrar com uma pessoa, você faz exatamente isso. Você cria um processo e depois vai colocando mais outros, né? Eu li o artigo do Daniel Pereira. Muito bem feito. Daniel, um abraço. O Daniel fala o seguinte, que um procurador, um promotor, ou seja, confessou a ele o motivo do seu sucesso. Aí o Daniel escreve o seguinte, que pega um fato e transforma em vários processos. Eu sofri 3 operações. Eu tenho 3 acusações. Só que essas 3 acusações se transformaram em cerca de 50 processos. Caramba. Eu já ganhei 49. Tá? Só que, por exemplo, na Justiça Federal eu tive 25 processos. Como é um Ctrl+C e Ctrl+V, o fato é um, mas transforma em vários processos. Ou seja, para te dar trabalho, aquela coisa toda, né? Quando você ganha um, todos os outros também vão, porque são iguais. E são 3 operações. A última decisão agora é sobre a Operação Luminous. A Operação Luminous tratava sobre a Indur, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano. Uhum. E eu fui, nesta operação, eu fiquei preso 1 dia. Mas foi o suficiente. Não, ninguém precisa... Tá? Foi o suficiente para se tornar assim que você foi preso. Como diz o Everton... E eu não desejo a ninguém. Como diz o Everton, tem coisas que são unas, mas que se transformam em milhões. Um assassinato é aquele assassinato, mas eles são milhões de assassinatos. Então, Léo, é esse tipo de coisa. Então, essa absolvição agora do Tribunal de Justiça, ela fecha um ciclo das 3 operações. Então, são 13 anos, 3 operações e 3 absolvições. Você, durante esse período, você teve a oportunidade de fazer seus cálculos pessoais, que você teve que gastar com advogado, e você deve ter feito cálculo também do Estado, o Estado contra o indivíduo e o indivíduo se defendendo do Estado. Você tem noção do montante de dinheiro que envolveu isso aí, Roberto? Olha, eu não tenho o valor, mas eu posso lhe dizer que não há paridade de armas. Uhum. Porque você tem todo o aparelho estatal. Mas é importante que eu faça uma ressalva aqui. Eu sou uma pessoa que respeito as instituições públicas. Isso é algo que tem que ficar muito claro. Agora, essas instituições, elas são compostas por seres humanos. E o ser humano é falível. O ser humano, ele não é perfeito. Tá? Mas, felizmente, você tem uma instituição que pode tomar uma determinada atitude, mas tem uma outra que você pode recorrer para fazer as devidas reparações aí. Agora, não houve paridade de armas. Você imagina, Polícia Federal, Ministério Público, tudo, Tribunal de Contas, tudo que você imaginar, e eu saindo da prefeitura, nos últimos dias, né? Faltando 13 dias úteis para terminar meus 8 anos de mandato. E se você for buscar na memória, você vai ver que ao longo de 8 anos o meu governo não tinha marca de corrupção. Você não tinha isso, não houve um escândalo tal, não existia isso. Pelo contrário, a cidade era um canteiro de obras, né? Era obra para tudo quanto é lado, muita ação. Eu era o 4º melhor prefeito das capitais brasileiras. Eu tinha 88% de aprovação. E esse contexto, essa aprovação, ela apontava um caminho político, um caminho a seguir. O meu nome era cotado para ser candidato ao governo do estado de Rondônia. Ou era o cabra marcado para morrer, né?
Então, veja, você vem de uma boa gestão, você tem uma ótima avaliação. A sequência do político é continuar na sua coisa assim. Aí, de repente, de uma hora para outra, e eu lhe digo mesmo, eu não tinha a menor, nem imaginava que era possível acontecer aquilo que aconteceu comigo. Aí eu sou afastado da prefeitura e não tenho o direito sequer de sair pela porta da frente da prefeitura. Eu entrei nos braços de milhares de votos e não consegui sair pela porta da frente. E eu faço questão assim de lembrar alguns fatos que fundamentaram a existência das operações. Vou te dar um dado aqui. Num processo que existe assim um pedido de quebra de sigilo para a justiça, e lá consta que eu era proprietário de 50 imóveis em Porto Velho. Ora, eu fico imaginando na cabeça de um juiz como é que um funcionário público, no meu caso, professor, tem 50 imóveis em Porto Velho. Aí o que o juiz lá faz? Concorda, quebra sigilo, afasta essa coisa toda. Passar o tempo, depois eu fui ver o que fundamentou a quebrar essas coisas todas. Aí eu fui olhar. Lá eu tenho 50 imóveis, mas como? Tinha padaria, tinha farmácia, tinha unidade de saúde, tudo como se fosse meu. Aí eu fui ver, sabe o que era esses 50 imóveis que diziam que era meu? Eu fiz um programa de regularização fundiária nessa cidade que entregou mais de 24 mil escrituras. Eu fiz questão de assinar todas. E nessas 50 estava lá o meu nome. Por que estava o meu nome lá? E não Porque da Fernanda, né? Eu era o prefeito e não da Fernanda. Eu era o prefeito, eu assinei. Então, o fato de ter meu nome numa assinatura permitiu que alguém interpretasse que aquilo ali era meus imóveis e fundamentou uma operação. Esse é um exemplo. Você tinha uma fazenda que pertenceu ao comandante Demarco, meu querido amigo Demarco. Um exemplo. Você ainda é dono dela, não? Não, veja, quando termina, você tem as ações que correm por dentro dos órgãos de justiça e você tem a boca miúda, aí o negócio potencializa. Isso está dentro de um contexto. Veja, você está lá, bem avaliado, aquela coisa toda. Há uma ação dessa, o que essa ação tinha, digamos assim, como um objetivo? Não estou dizendo que as instituições fizeram isso, mas os meus adversários políticos potencializaram isso. Induzir no imaginário da população a imagem de um prefeito ladrão. E eles tinham esse objetivo e conseguiram, porque demorou 13 anos para poder reverter isso daqui. E aí passaram a dizer o seguinte lá, passaram a dizer não, na boca miúda do povo, né? Passou a se dizer o quê? Que eu tinha uma fazenda aqui no caminho da BR-364 aqui. Essa fazenda, você falou que era do Demarco. Demarco é um senhor daqui do nosso município, o Demarco. O Demarco tem uma fazenda aqui do caminho de Guajará-Mirim. Lá, há 30 anos atrás, ele criou tambaqui, peixe lá. Hoje não tem mais nada. Quando inunda lá, liga com candeias, eu ia pescar lá. Tá. Então, me viram pescando, logo eu sou o dono da fazenda. Não, eu não era nada, era do Demarco. O Demarco teve que ir na Polícia Federal. E dizer que não era. E dizer que não, isso daí não é do Roberto, essa fazenda é minha. Ele foi lá fazer isso. Teve isso. Diziam que eu tinha castelo na França, casa em Miami, faculdade em Goiás, e por aí vai. Ferrari. Hotéis, não tinha nada disso. Eu moro no mesmo lugar que eu morava antes de ser prefeito. É vizinho do Zé Guedes, que sofreu também. Exatamente. Sofreu também. Eu moro no mesmo lugar. Então, além de você colocar... Porque a lógica qual é? A gente tem que dizer que esse prefeito, ele enriqueceu-se ilicitamente, porque ele tem esse monte de coisa aí. Só que durante as apurações, a Polícia Federal, que quebrou meu sigilo bancário, patrimonial, tudo quanto é sigilo que você imaginar foi quebrado. Ela conclui num relatório. No relatório da Polícia Federal, isso está nos autos, hoje não é mais eu falando aqui. Lá está escrito o seguinte: o patrimônio do Roberto condiz com a sua renda. Não sou eu, é a Polícia Federal, num relatório que fez, depois de quebrar de tudo que vocês imaginarem. No ano passado, o Ministério Público Federal também solta um documento encerrando uma investigação sobre enriquecimento ilícito do Roberto. E o resultado é que não houve enriquecimento ilícito.
Então, veja, houve uma tentativa não, houve uma ação no sentido de colocar a minha honra na lama. E esse objetivo foi atingido. Porque a lógica é o seguinte: onde há fumaça, onde há fumaça, há fogo, não tem uma lógica disso aí? Sim. Olha, se houve uma operação da polícia, logo o cara é bandido. As pessoas pré-julgam. E você não tem o direito de poder. Peraí, gente, estão falando isso, mas vamos ouvir o outro lado. Demorou 13 anos para que o outro lado, no caso, a minha defesa, pudesse demonstrar cabalmente que essas acusações não procediam. Não, eu te dei o exemplo aqui desses terrenos, eu vou te dar mais outro. Numa operação dessas, eles numa secretaria, eles pegaram lá uma grande prova da corrupção na Secretaria de Obras e Projetos Especiais. Era o livro Ouro Rafinha, era o nome da prova. Esse livro Ouro Rafinha, ele foi na imprensa toda cobriu essa prova da corrupção. E eu fui olhar o que era esse tal desse livro Ouro Rafinha que motivou uma operação dessa contra mim. Eu fui olhar. Você sabe o que era o livro Ouro Rafinha? O livro Ouro Rafinha, ele foi encontrado num computador de um engenheiro da Secretaria de Projetos Especiais, na papel de parede, estava lá livro Ouro Rafinha. O livro Ouro Rafinha era um livro ouro para levantar recursos para a formatura da Rafinha, que era a Rafaela, estudante de medicina da Uni. Filha do Filha Paulo. do Paulo Souza, Pá! tá bom? Então, Irmão- veja, irmão do Miguel. Irmão do Miguel de Souza. Então, o livro Ouro Rafinha, a grande prova da corrupção do Roberto Sobrinho no município de Porto Velho, era nada mais do que o livro ouro que levantava recursos para a formatura da menina da Unir. Que tinha parcela de 200, 100. Era R$200 de um, 300 de outro, 500 de outro. Era o livro ouro da menina. Você conheceu a Miriam, não conheceu a Miriam Conheci. Saldanha? Oh, Conheceu a Miriam muito, Saldanha. A Miriam Saldanha ficou Era minha presa. vizinha. A Miriam Saldanha, ela ficou presa 60 dias. Eu vou te dizer o porquê aqui. Você não vai acreditar. As pessoas também não acreditam quando eu falo isso. A Miriam foi presa para ficar presa 5 dias, não era isso? Era. Tá? Aí eu falei, vai soltar e vai continuar, a gente vai, né? Aí daqui a pouco chega lá o advogado comigo, não pediram para prorrogar a prisão dela. Mas por quê? Aí eu vou olhar o motivo que pediram, porque pediram. O motivo era o seguinte: uma gravação de uma conversa dela com o Antônio Augusto, que cuidava da agência de propaganda. O Toninho do PT. Não, ele não é do PT. Não, mas era como se chamava. Que cuidava da agência da publicidade da prefeitura. E na gravação, dizia o seguinte: olha, Miriam, nós precisamos fazer uma reunião do Natal de todos. Tá? Aí a Miriam fala: não, eu só vou para a reunião se o bolo for moca e tiver uma garrafa de Coca-Cola. Tá. Então, essa é a gravação. A partir dessa gravação, o que os investigadores inferiram? Olha, o Natal de todos é a propina do Natal para todo mundo. O bolo é moca e a Coca-Cola é um código da questão da propina. Só que depois eu encontro uma funcionária lá da agência. Ela me disse: Roberto, eu estava voltando lá do Ulisses, de uma cobertura, e o Antônio me ligou pedindo para passar no Bar do Canto, para comprar um bolo moca. Tá? Lá no Bar do Canto. Para comprar um bolo não moca. acredito, lá cara. no Bar do Canto, tá? E ela comprou o bolo moca e levou a Coca-Cola. Falou: e a Miriam foi presa, ficou presa por causa disso. Não, eu comprei o bolo moca, coisa. E o Natal de Todos era um projeto que a prefeitura desenvolvia no final do ano, e minha esposa era uma das que estavam na linha de frente. O que consistia? Iluminávamos a cidade inteira, tinha chegada de Papai Noel, tinha a questão da cantata na frente da prefeitura, ou seja, era isso. Só que eles entenderam que isso era... E ela ficou presa 60 dias. Por falar nisso, eu vou fechar esse bloco aqui. Eu só queria saber, como é que está sua esposa? 13 anos convivendo com essa bigorna na cabeça. Assim, o meu grande esteio. Ela sofreu muito, mas hoje, graças a Deus, ela está tocando a sua vida, trabalha, ela é funcionária pública, já está num processo de aposentadoria. Você continua também funcionário. Eu já me aposentei eu tinha 2 contratos, um de professor e um de técnico. O de técnico eu já me aposentei e o outro já está tramitando, já está chegando no Iperon também a aposentadoria. Roberto, você é professor, psicólogo, engenheiro mestre de produção. De engenharia de produção. Você tem mais algumas formações? Salvo engano, acho que só. Não, tem algumas. Agora está entrando no jornalismo, lançando aí o Põe na bancada. Põe na bancada. E você não tem. Você nos deve isso, inclusive. Eu acho.
Você não tem intenção de fazer um livro contando esses 13 anos para nós aqui? Nós votamos em você 2 vezes, nós colocamos você como prefeito, você nos deve isso. Eu vou fazer um brinde a esse livro que um dia virá. Já vou fazer aqui agora. Saúde. Pronto. Virá? Pronto, vou me comprometer. Eu vou fazer um livro. Eu vou mostrar essas coisas. Não como uma medida retaliadora de revanche. Nada disso, não. Mas é que é importante a gente perceber que há uma acusação, mas você não pode se precipitar no julgamento. E, mais do que isso, existem pessoas que acusam e já condenam ao mesmo tempo. E eu vou mostrar toda uma saga de alguém que estava na política, não para fazer o mal, mas que foi atropelado pelo sistema. Digamos assim, não costumam falar o sistema? Pois esse é o sistema. Olha, no filme Tropa de Elite, o Capitão Nascimento fala: o sistema é foda. Eu concordo. Eu sei o que é isso. O sistema é foda. Saúde. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Minalinda se destaca por ter o maior pH. Tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Minalinda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Minalinda, a única de Rondônia com maior pH. Estamos de volta, eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje. A minha ampulheta está marcando aqui mais 15 minutos com o Roberto Sobrinho, prefeito de Porto Velho, ex-prefeito de Porto Velho. Tem que falar ex-prefeito, porque quem está aí agora é o Léo Moraes. Léo, não é fácil ser prefeito de Porto Velho, não. Isso aqui é cemitério de prefeitos. Eu já vi muito prefeito daqui morrer em vida e já vi prefeitos que morreram mesmo, morreram de morte morrida, e outros que morreram, mas estão vivos. É uma cidade complicada, muito complicada, para tudo, para você resolver problemas. Isso aqui não vai ter Léo Moraes, não teve Roberto Sobrinho, não teve Hildo, não teve Carlinho Camussa, não terão os próximos que vão resolver o problema das alagações dessa cidade. Essa cidade é montada num lugar errado. Então nós vamos ter que conviver com isso. Em vez de brigar contra, a gente tem que conviver, aprender a conviver com isso. Roberto já falou aqui que ele vai lançar um livro, eu não sei exatamente quando, mas eu sou meio casca, eu vou ficar atrás dele dizendo assim: esse livro quando é que sai? Mais 2 anos? Mais 1 ano? Que ano vai sair? Vai precisar de alguém para ser ghostwriter? Se precisar de alguém, eu já estou indicando aqui, Carlos Araújo, que fez, muito bom. Ele sabe escrever e eu acho que hoje é um dos caras bons nessa área. De repente, queria te perguntar, antes da gente, eu tenho 2 pessoas aqui de quem eu gostaria de falar. Tião Valadares e Miriam, que você falou aí há pouco. Mas antes disso, você ficou rico como prefeito, você enricou. Como é que você pagou esses advogados aí, 13 anos? Como é que tá a sua vida? Porque eu sei que você tinha caminhão, casa, fazenda, você tinha muita coisa, porque saía as notícias e a gente sabia assim, que filha, né? Fila pegou dinheiro aí, roubou que nem um desgraçado, tá rico. Olha, houve 2 vias para desgastar a nossa imagem. Uma era com relação a essa questão do enriquecimento ilícito. Uhum. Como é que eu repito aqui? Um professor, um funcionário público poderia ter essas propriedades, essa coisa toda. Logo, no imaginário das pessoas, esse cara é um ladrão mesmo. Eu repito aqui, a própria Polícia Federal, o Ministério Público, diz lá claramente: o meu patrimônio condiz com a minha renda. Eu moro na mesma casa que eu morava
antes de ser prefeito. Eu tenho meu carro. Gente, é uma casa pequena, não é, eu moro na não mesma é em casa. condomínio, não. É a mesma casa, ali no Agenor de Carvalho, lá onde eu moro. A minha renda é isso, o meu carro é financiado, é tudo assim. Essa história, essa lenda, eu costumava dizer muito assim, me deram a fama, mas não me deram a grana. Tá bom? Me falava que era assim, mas cadê? Você deu o exemplo aqui agora há pouco do Demarco, que falaram que a fazenda dele era minha. Não era minha. Eu fui uma vez ali no flutuante no Rio Verde. Não sei se você já foi lá no Rio Verde, tem vários flutuantes lá. Eu ia no flutuante do amigo lá, me viram no flutuante do amigo, pronto, virou o flutuante meu. Não, não era meu o flutuante. O flutuante está lá até hoje, do seu dono lá. As minhas coisas são todas declaradas, não tem nada que não seja declarado. E você falou aqui da Miriam, né? A gente estava conversando no intervalo, e eu me lembrei aqui do Tião Valadares e de um dos motivos da operação que me afastou, de uma das operações que me afastaram ainda lá da prefeitura, que foi sobre horas máquinas. Ou seja, horas máquinas são máquinas que a prefeitura contrata para fazer o trabalho na zona rural, na zona urbana, onde não tem pavimentação. As máquinas são essas daí. E eu fui acusado nessa operação de ter cancelado um contrato emergencial sem que os serviços tivessem sido prestados. A acusação que fundamentou essa operação é que eu havia cancelado um contrato emergencial de contratação de máquinas sem que os serviços tivessem sido prestados e não tivesse nenhum motivo. Eu cancelei o contrato sem ter nenhum motivo. Aí depois eu fui ver esse negócio. Primeiro que tinha saído numa entrevista coletiva dos órgãos que realizaram a operação, de que poderia haver um prejuízo da ordem de 100 milhões de reais na contratação das horas máquinas. E eu falei, mas de onde arrumaram esses 100 milhões de reais? Porque se nós gastávamos 5, 6 milhões por ano, era muito. E era nas linhas, na cidade, o serviço era feito. Então, jamais poderia chegar naquele valor, como nunca chegou. Só que a acusação contra mim é que eu cancelei um contrato emergencial. Mas, gente, eu não acredito. Eu me lembro até hoje, o dia que eu fui depor lá no julgamento. O juiz perguntou para mim, mas o senhor sabe, tem conhecimento? Eu tenho sim. Aí eu expliquei. Olha, o contrato emergencial, ele tem uma cláusula, a cláusula 17, que diz assim, quando o contrato definitivo for entrar em vigor, cancela-se o contrato emergencial. O contrato definitivo estava sendo apreciado pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas aprovou a contratação definitiva num dia, no mesmo dia, e cancela o contrato emergencial. Sabe o que o juiz fez? Me absolveu, porque está escrito no contrato esta cláusula. E a operação que me botou para fora de lá foi fundamentada nisso. Tá bom? Isso está lá nos autos, não é mais fala minha. Tem uma coisa interessante que é o seguinte, você, ao contrário daquilo que poderia acontecer, você enfrentou todas as acusações. Quer dizer, tem coisa que, esse caso, por exemplo, aí, poderia ter sido feito o seguinte, olha, o advogado deveria ter dito lá que, olha, o contrato ele desapareceu em função disso aqui. Pronto, estava resolvido o assunto, mas você fez questão de ir lá para falar. Nós por quê? enfrentamos os méritos das acusações. Primeiro, a coisa mais importante é você trabalhar de forma correta. Se você age de forma correta, honesta, quando lhe acusam, você tem como defender. É diferente um bandido contumaz, cara, que está acostumado a roubar, aí nego acusa, ele inventa, busca alguma coisa aí. No meu caso, não. A acusação era essa, tá aqui a prova. Vou te dar um outro dado aqui. Lá na operação da Endur, havia uma acusação que houve desvio do dinheiro para pagamento dos apenados que prestavam serviços para a prefeitura. Teve uma época que nós fizemos uma parceria com o Tribunal de Justiça para que esses apenados tivessem uma oportunidade aqui fora. E quem contratava era lá a Endur. Salvo engano, o doutor William, né? Eu acho que Sérgio William. Eu acho que ele era o juiz. Era o juiz. Época. Eu acho que era ele. E eu acho que tinha 200, 300 pessoas contratadas lá, tinha dificuldade, mas era uma oportunidade que estava se dando a essas pessoas. Aí me acusaram o seguinte, a acusação era que o dinheiro para pagar esses apenados tinha sido desviado. Mas como foi desviado? Aí nós vamos olhar.
Por isso que eu te falo que a gente enfrenta a acusação. Aí nós vamos olhar, pegamos os extratos, pegamos tudo, aí estava lá. O dinheiro que saía da prefeitura ia para a Enduro e a Enduro mandava para o fundo penitenciário. Quem fazia o pagamento dos apurados era o fundo penitenciário, era o Tribunal de Justiça, era o Poder Judiciário. Aí quando eles acusam e a gente faz a defesa, eles pegam e retiram essa ação. Mas antes foi feita toda a divulgação. Então, essa é uma questão que eu faço questão de dizer aqui. Todas as acusações eu enfrentei o mérito. Era acusação X, está aqui a prova. Está aqui a contraprova. Em todas. Tá? Como é que você pagou isso? Olha, o meu pagamento é o seguinte, eu sou um funcionário público, a minha renda é do meu salário. O meu salário, ao longo de todos esses anos, boa parte dele foi comprometida para fazer o pagamento de advogados. E vou lhe dizer mais, pelo trabalho que esses advogados tiveram, o valor que eu paguei é muito pouco, porque eles trabalharam muito, são cerca de 50 processos. E aí eu tenho alguns advogados que eu costumo destacar, o doutor Diego Vasconcelos, o Márcio Nogueira, o Cláudio Vidal e recentemente o doutor Gustavo, que tem enfrentado. Esses 4 profissionais tiveram um trabalho exemplar, tá? E não é à toa que nós estamos conseguindo superar toda essa situação, porque nós enfrentamos os méritos. Você vai ter que vender um rim uma hora dessa para pagar aí, tudo. Se né? Deus quiser, isso não vai precisar, será né? necessário. Não. Porque hoje já diminuiu muito. Hoje já praticamente a gente está superando quase tudo, mas... Você recebeu ajuda do PT ou de quem comandava? Porque você era amigo do... Era não, deve ser ainda até hoje, amigo do Lula. Você era um prócer do PT aqui dentro do Estado. Você já era uma figura de cunho nacional com a aprovação que você tinha um dos 4 melhores... um dos 4 prefeitos melhor avaliados no Brasil. O PT não lhe deu, não ajudou em nada? A fundação que toca o PT também não? Veja, o Everton. Léo. Não. Vou dizer por que eu estou chamando ele. Não, porque ele e o Everton estiveram na minha casa, aí eu fico fazendo essa confusão. Não. Nada, isso aqui nada. Isso aqui me honra muito, meu querido Everton. Léo, é o seguinte. Rei morto, rei posto. Vamos começar dizendo assim. Uma coisa é quando você é autoridade. Aí você deixa de ser autoridade. E ainda mais numa situação conturbada como essa, um conjunto de pessoas que estavam próximas a você imediatamente desaparecem. Sobram poucos. A família, né? Sobram poucos ali. Eu posso dizer, você me pergunta do PT, eu sempre tive um carinho muito grande por esse partido. E essa militância, graças a essa militância do PT, eu ocupei os espaços que eu ocupei. Mas uma coisa que me deixou muito triste quando aconteceu essas operações foi o comportamento de algumas pessoas do PT, que acabou de aparecer, de se colocar a questão das operações, e elas automaticamente já foram para a imprensa dizer que aquilo era verdade. E eu fui lá, gente, espera aí, isso não é verdade não. Tem muitos companheiros, muitos militantes aqui que estavam lá e sabem que isso não é verdade. Então, quando o fogo é de externo, o ataque é externo, você está preparado. Agora, quando é fogo amigo, aí o negócio fica complicado, porque isso mexe com você. Então, teve pessoas no PT que desde o primeiro momento resolveram se associar a tudo isso que aconteceu a mim. Agora, a ampla maioria da direção do PT e da militância do PT sempre confiou naquilo que nós falamos. Você tem uma formação de psicólogo, é lógico que isso lhe dá lhe coloca um fio de ouro do juízo até o coração. Mágoas. Olha, essa questão de mágoas, eu tenho... Você ainda, como é que diria? Você ainda é um pote até aqui de mágoas, porque teve uma hora que ficou, né? Não, a gente... Essa questão pessoal, ela é muito sensível, né? Porque não é fácil, cara, você atravessar um mar turbulento como esse. Ou atravessar um rio banzeroso... Não, você foi assassinado. Não é fácil, eu não desejo isso para ninguém. Mas eu tenho uma coisa clara, já acertei com a minha mulher, com meus filhos, eu não vou ficar com esse negócio de mágoa. Porque se eu ficar com isso, eu não vou para frente. Tá? Eu não vou para frente. Essas coisas aconteceram, elas precisam ficar bem de uma forma muito transparente e eu vou tocar a minha vida. Porque senão eu vou ficar remoendo essas coisas negativas que não vai agregar em nada a minha qualidade de vida, a minha vida. A mochila de quem quiser, né? A sua não, né?
Eu não vou. Você está no PT ainda ou não? Não, eu tô sem filiação. Faz 6 anos, eu tô sem ser filiado a nenhum partido, porque há 6 anos eu não tô filiado. Continua com a sua linha de... Sim. Eu sou eleitor do Luiz Inácio Lula da Silva, sem medo nenhum de dizer nesse mundo polarizado hoje. Sabe por quê? Eu faço até questão de dizer isso aqui. Porque as grandes obras que aconteceram nessa cidade, pode pegar aí, foi com recursos do governo federal com o Lula. Você falava há pouco, você começou o programa falando sobre a questão do saneamento, água e esgoto. Pois eu quero lhe dizer que eu arrumei o dinheiro para fazer a água e esgoto. Como é que foi essa história, Roberto? O Lula lançou Primeiro, o Lula falou o seguinte: ó, nós vamos construir as duas. Estou falando de Lula, esqueci de falar aqui que a Dilma Rousseff também teve uma importância fundamental aqui no Estado. No Estado não, aqui na nossa capital. É isso mesmo. É. Eu tive uma reunião com o Lula, estava a época da construção dos empreendimentos hidrelétricos nossos aqui. E o Lula acertou o seguinte: olha, nós vamos fazer alguns investimentos em Porto Velho para mostrar para o mundo que é possível você fazer obras de porte, como a construção das hidrelétricas, gerando desenvolvimento e inclusão social para as comunidades, e não só a energia para mandar para fora. E uma das questões que nós acertamos foi a questão do investimento do saneamento básico. Quando é lançado o PAC, um dos PACs que foi lançado, eu fui chamado a Brasília e fui falar em nome dos prefeitos brasileiros no dia do anúncio do PAC. Por quê? Para agradecer ao Lula os 900 milhões de reais para ser aplicado no serviço de água e esgoto, para universalizar água e esgoto em Porto Velho. Muito bem, foi lançado tudo certinho. Aí a prefeitura não tinha uma companhia municipal de água. E eu tinha um grande amigo meu, o deputado Eduardo Valverde, que é urbanitário, e eu tenho uma ligação também muito grande com os urbanitários. E eles foram lá comigo: Roberto, ao invés de você criar uma companhia municipal para fazer o serviço de água e esgoto, passa para a CAERD, porque ela já é uma companhia, mesmo com dificuldades financeiras, mas se esse recurso fosse aportado na CAERD, ela universalizaria água e esgoto para Porto Velho, se viabilizaria financeiramente para também estender esse serviço para o interior. E eu concordei e fui com o Lula e nós passamos o dinheiro para o governo do estado. O Cassol tentou, não conseguiu, depois o Confúcio tentou, não conseguiu. Ou seja, o dinheiro eu arrumei. Eu só não executei diretamente porque já vi uma companhia, passei. E os 2 gestores não tiveram a condição, não sei que motivo, eu só sei que nós saímos perdendo nessa história. Porto Velho não tem água e esgoto hoje para todo mundo, não é por falta de dinheiro. Foi por problema de gestão. Nem por falta de projeto. Governadores. Nem por falta de projeto. O projeto estava pronto. Nós arrumamos. Um outro exemplo aqui para você. A gente falou muito aqui nessa questão de enriquecimento ilícito, essa coisa toda, mas uma outra tentativa de destruir a minha imagem foi com relação às obras. Como se eu não fosse um bom gestor para fazer as obras. E pegaram muito a questão dos viadutos. Isso. Eu lembro, cara, depois que aconteceu as operações. Eu preciso fechar esse bloco, tá? Vamos falar de viaduto. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma segurada aqui, eu vou deixar um recado aqui. Tá na hora, tá? Sim. Eu vou chamar o La Fibra e a gente fecha para o terceiro bloco e a gente começa falando sobre viadutos. Eu me lembro que quando você, no dia que você foi afastado, no dia seguinte, tinha um viaduto, aquele elevado, na verdade, não é viaduto, aquele elevado, e que tinha umas manilhas lá em cima. E nós fizemos uma filmagem, o pessoal jogando a manilha fora, empurrando a manilha lá de cima. E quem passava por ali, depois de algum tempo, e falou a respeito daquilo, foi o seu vice, Emerson Castro. Vou falar nisso. Emerson, você tem contato com ele? Você me responde já já. Eu estou indo para o intervalo. Olá, Telecom. Roberto Sobrinho, ex-prefeito de Porto Velho, por 2 vezes, 2 mandatos, e que ficou faltando 13 dias para completar. 13 dias, que coisa, né? 13, PT 13. 13 anos depois. Tem muito 13 na vida desse rapaz. Eu volto já já. Menos de 13 minutos eu tô de volta. Promoção Conectados na Copa Olá Telecom. Tá na hora de entrar em campo com a internet que é campeã. Na Olá Telecom você contrata, renova ou faz upgrade do seu plano e ainda concorre a 6 camisetas do Brasil e uma TV de 43 polegadas. Confira os melhores planos. 500 mega por apenas R$ 119,90 por mês. 700 mega por R$ 139,90 por mês. 1000 mega por R$ 179,90 por mês. É mais velocidade, mais estabilidade e o melhor suporte técnico da região. Olá Telecom. Ligue agora. 3185-0000.
volta. Eu espero que você esteja gostando do programa de hoje. Não é tema. De vez em quando eu digo que eu trago tema ou trago uma personalidade. Esse aqui é um personagem. E essa personagem eu trago hoje aqui assim para falar a respeito desse momento terrível que ele viveu. Eu deixei uma pergunta para você a respeito do Emerson, que era o seu vice na época, Emerson Castro. Ele foi embora, tá lá pro lado de... entre a Bahia eu acho que ele tá ali, entre Bahia e Pernambuco. Mas eu sei que vocês estiveram durante algum tempo, durante o período que você estava aí sofrendo, vocês estiveram... Até porque ele falava a respeito disso nas suas redes sociais. Mas como é que está o contato? Ainda existe? Eu não tenho. Eu vou te ser sincero aqui. Eu acho que depois que aconteceram essas operações e ele assumiu a prefeitura, eu acho que nós não conversamos mais. Eu acho que não. E depois ele foi embora, né? Uhum. Trabalhava com o governador, foi embora. Mas ele foi uma pessoa bastante positiva, cara. Eu tenho que reconhecer isso. Por quê? Você imagine. 2 operações contra o titular, contra o prefeito. Aí o vice vai assumir. Ora, é uma situação bastante complicada, principalmente porque havia um terremoto de falas sobre aquilo que estava ocorrendo. Mas ele se portou, eu acredito, de uma maneira republicana, ele agiu corretamente e concluiu lá. Ele não tinha muita margem de manobra ali e concluiu o mandato. Posteriormente, ele já me parabenizou por algumas vitórias que eu tive na justiça de alguns processos. Ele publicamente já se manifestou. E eu tenho um carinho muito grande por ele. Uhum. Bom, vamos falar de viaduto, rapaz, eu acho que foi ali, nessa história dos viadutos, para você entender o seguinte, Porto Velho vivia naquele momento um boom que ninguém nunca tinha visto aqui. Talvez na época da construção, do início da cidade, tivesse tido alguma coisa parecida, mas eu acho que nem tanto. É o seguinte, a gente tinha viaduto para todo lado, a gente tinha rua sendo rasgada para todo lado para colocar o esgotamento sanitário. Enfim, a cidade era um caos. E nós tínhamos 40 mil pessoas chegando aqui na cidade. 40 mil pessoas era 10% a mais daquilo que era a população total da cidade. E outra coisa, a gente tinha dinheiro chegando para tudo que era lado e a gente tinha projetos que estavam prontos e outros que a gente tinha que aprovar preparar em cima da perna para poder tocar. Era impossível a gente dar solução para tudo aquilo. E no meio disso, você estava com quantos anos naquela época? 40? Não. 53. Tá novinho. Você está com 66 agora? 66. É. Um garotão. Cara, era um corpinho de 50, digamos assim. Deixa eu falar de Rondoquímica aqui pra gente não parar mais. Chama ela em Kelme aí pra mim, manda ela falar pra mim um recado de Rondoquímica e eu continuo com o Roberto Sobrinho aqui na sequência. Há 40 anos, a Rondoquímica vem construindo uma história sólida baseada em qualidade, confiança e compromisso com os seus clientes. É a primeira e a maior indústria de produtos químicos de Rondônia, levando soluções que fazem a diferença no dia a dia de empresas e consumidores, com preços competitivos para garantir que você encontre tudo o que você precisa. Com eficiência e segurança, a Rondoquímica tem atendimento tanto no atacado quanto no varejo, com a mesma dedicação e excelência, valorizando cada cliente e cada parceria construída ao longo do tempo. Venha fazer parte desta comemoração e garantir os seus produtos aqui na Avenida Amazonas, número 7708. Produto de limpeza tem nome, Rondoquímica. Roberto, o projeto dos viadutos, aliás, se a gente for pensar, a gente tem muito mais viaduto para fazer nessa cidade. Sim. Ele nasceu aqui, ele já existia. Como é que foi essa história? Eu sei que teve um cara ali chamado... ele foi prefeito daqui, me lembro o nome dele. Tião Valadares. Tião Valadares era um cara que estava trabalhando muito isso. O Tião Valadares também sabia exatamente o que poderia acontecer nessa cidade, porque ele tem tudo isso na cabeça e nos alfarrábios dele, né? Ele tinha tudo aquilo ali assim, em termos de o que é que existe de subsolo em Porto Velho, canais, tudo isso. Ele é o craque, sabe de tudo. E aí, como é que foi isso? Vamos lá na questão dos viadutos. Mas antes, digamos o seguinte, havia uma narrativa do enriquecimento ilícito do Roberto Sobrinho. Isso. Que eu era dono de mansão, de faculdade, aquela coisa toda. E uma outra narrativa de que eu era um gestor incompetente.
que não sabia gerenciar as obras. Aí vamos para os viadutos. Da onde surgiu os viadutos em Porto Velho? Essa obra é uma obra que chama-se Travessias Urbanas de Porto Velho. Anterior a ela, quando você chegava ali no Trevo do Roque, sentido Candeias, não tinha aquelas divisórias de concreto no meio. Perfeito. Você atravessava qualquer lugar. Aí o DENIT fez? Botou as divisórias e o que aconteceu? Estrangulou a saída da Zona Sul. Ou pela Jatuarana, dos dois pontos. Estrangulou. Era um absurdo para as pessoas saírem de lá. Me lembro que tinha um projeto para passar por trás da Zona Sul, né? E sair lá em Então, cima. veja. Então, o que acontece? Isso é um problema. O segundo, com o volume de pessoas que veio para cá, com o aumento do poder econômico da população em função das obras, tudo que estava acontecendo aqui, todo mundo passou a comprar carro. E Todo moto. mundo passou a comprar carro e moto. Eu lembro alguns testemunhos que me davam no seguinte: Roberto, eu chegava na igreja à noite, era um monte de bicicleta. Hoje eu chego é carro e moto. Então aumentou e aumentou muito. Então o que eu fiz? Eu contratei uma empresa, porque a Jorge Teixeira, e ela é a BR, BR-319, é tudo federal, Jorge Teixeira e a BR-364. Eu contratei uma empresa credenciada no DENIT Nacional, para fazer um projeto das travessias urbanas, para resolver esses conflitos de cruzamento de via, aquela confusão toda que foi criada por aquele novo momento da nossa cidade. Fiz o projeto, a prefeitura gastou 1.300.000 para esse projeto, submeti esse projeto a uma audiência pública com a sociedade, foi aprovado o projeto e fui para Brasília com esse projeto debaixo do braço. Porque tinha uma coisa, e para você chegar em Brasília, tem gente que chega em Brasília e pensa que o dinheiro está... Não é assim. Você tem que ter bons projetos. Se você tem bons projetos, você consegue o dinheiro. E esse projeto nosso era muito bom. Cheguei lá, apresentei para o Lula e para a Miriam Belchior, a Dilma também estava lá. Apresentei e não deu outra. Foi aprovado, incluído no PAC. 90 milhões de reais para fazer as travessias urbanas. Beleza, aí eu vou para o DENIT. DENIT, quando é que vocês começam as obras? Que o dinheiro eu arrumei, o projeto eu fiz, o dinheiro eu arrumei, tá tudo lá. Quando eu começo... Não, Roberto, não vai dar, porque o Lula liberou um monte de obra no país e a gente não tem condição de tocar. Mas como não tem condição de tocar? Eu fui praticamente obrigado a assumir aquela obra numa estrada federal. Muitas pessoas não sabem disso. Se eu não tivesse assumido, tivesse tido a coragem, então tá, eu contrato, eu toco. Como é que foi a contratação? Qual é o edital? O DENIT me deu o edital, eu publiquei o edital. Escolheu a empresa, começou a obra. Quem fazia o pagamento? A prefeitura e uma empresa contratada para monitorar o acompanhamento da obra fazia lá os pagamentos, o DENIT fazia o pagamento. E a obra estava tocando, tranquila. Era obra para tudo quanto é lado, a confusão naquela região ali. Aí a primeira empresa que ganhou essa obra, ela faliu e largou a obra. Aí eu tive que pegar e contratar uma nova empresa. Não, ela faliu, não, ela se afastou. Eu tive que faz uma nova licitação, entra uma nova empresa e a obra toca lá. Muito bem. Quando estava chegando em novembro de 2012, essa empresa faliu. Ela tinha obras no Brasil inteiro, ela faliu, parou a obra. Isso em novembro. A obra parou em novembro. E o que aconteceu? Eu ia passar essa obra para Brasília, para que eles continuassem tocando. Isso não... Só que quando acontece essas operações, então é o enriquecimento ilícito e o incompetente. Aí começam a dizer que esses viadutos teriam que ser implodidos, que as suas fundações não foram feitas corretamente, que houve superfaturamento, que houve um monte de coisa. Não houve nada disso. Não demoliram um viaduto. Sabe o que faltava fazer? É botar terra nas cabeceiras e passar asfalto. Isso é a coisa mais fácil do mundo. Mas se você for olhar naquelas marginais lá, nas laterais, a drenagem de 4, 5 metros abaixo, com tubulação de 5, 6 metros lá embaixo, você vai ver que trabalho que foi feito. Todos os pilares, todas as fundações de todas aquelas travessias foram feitos por nós. Todos. Só que a empresa faliu, eu passei para Brasília. O meu sucessor vem, Mauro. Coitado o que acontece do Mauro? Vem cá, coitado do Mauro, né, Roberto? O Mauro, gente, eu dou um desconto pro Mauro. Muita gente fala mal da gestão do Mauro. Eu vou dar um desconto pro Mauro. Falei dele segunda-feira aqui. E as pessoas não sabem. Veja, o Mauro assume com o prefeito anterior acusado de corrupção. Né? Aí o que o Mauro faz? Eu não quero graça com isso.
Só que ao fazer isso, o Mauro perdeu 300 milhões de reais que eu deixei em caixa, só para obras. Não é de custeio, obras. 2 obras aqui, para que a nossa cidade saiba um dos grandes prejuízos de tudo isso. Eu tinha um projeto chamado Parque das Águas. Isso, lá no... Que fica ali na beira no Cainágua lá. Isso. Tudo pronto. Pô, construí moradia para o povo do Triângulo, para limpando a área. Fiz tudo ambientalmente. Contratei um arquiteto que fez o Mangal das Garças lá em Belém, aquela bela obra lá. Um belo do projeto. Fui em Brasília, consegui 25 milhões de reais. Liberamos essas interferências que haviam naquela região. Tudo certinho. A Caixa Econômica aprovou o projeto de engenharia, que isso é muito difícil. Aprovou. Aí nós iniciamos a licitação. Quando eu saí da prefeitura, a licitação estava em andamento. O que aconteceu? Quando o Mauro assume, deu essa confusão, ele para. Ele para. Nós perdemos 25 milhões e perdemos um belo de um projeto lá nas margens. Que era muito bonito, realmente. E aliás, tem parte dele que está pronto. Nós fizemos uma parte, mas era muito bonito. Você sabe o que é? Ter o dinheiro, o projeto, para você fazer o projeto, para você fazer a parte de engenharia, aprovar na Caixa para começar, e aí a pessoa chega com medo e larga para lá. Esse foi um. Um outro foi aqui no Aeroclube. O Aeroclube era o centro de multi-eventos lá no Aeroclube. Era para fazer. Eu consegui um recurso por intermédio do RALP. Aquele terreno é terreno da União, não sei se é da Aeronáutica, Marinha, não sei de quem é aquele terreno. Fui em Manaus, fui em Belém, negociei, a área passaria para a prefeitura. O pessoal do Aeroclube, eles ganharam uma outra área, porque eles não podiam fazer nenhuma obra ali, porque havia uma disputa com a União. Conseguimos a outra área. Eu me lembro que você falava aqui do Oreste Muniz, há pouco a gente conversando aqui. O Oreste, representando os pecuaristas, foi lá comigo, nós queremos um espaço para fazer a questão da Expovel. Eu falei, vai ser aqui. Isso. Ele, João do Vale, ele estava... Eu estava lá. Você, não está aqui, vai ter área para você. O pessoal de moto, de motocross, olha, nesse espaço, o Roberto só dê a área que nós vamos fazer. Tá, beleza. Tava tudo planejado, certo? E a prefeitura, a obra ia fazer uma grande passarela para os grandes eventos daqui. Tudo pronto, tudo acertado. Dinheiro em caixa, projeto aprovado, o meu amigo Mauro assume e no meio dessa confusão toda, ele também abandona esse projeto. E infelizmente ele ainda teve aquela bendita daquela... Aí depois vem a enchente, aquela coisa toda lá, mas então eu dou esse desconto dele. Ele deixou de gastar, ele deixou voltar para Brasília mais de 300 milhões em casas, em creches, em unidades de saúde, em asfalto, no que você imaginar, por causa desse contexto, né? Eu fiz diferente. Quando eu assumi a prefeitura, havia uma ação do Ministério Público contra uma obra do Camurça. E sabe o que eu fiz? Eu fui lá no juiz, peguei meu procurador, fui no promotor. O que vocês querem que eu faça? Eu não posso deixar aquela obra parada que vai perder o dinheiro. É para fazer o quê? Não, tem que refazer a licitação depois, não. Refiz a licitação, concluí aquele mercado do peixe que tem ali. Isso. Coisa, né? Isso. Ou seja, depende muito do gestor. Cada um enfrenta de uma maneira. Roberto, hoje, passado esse tempo todo, você dá uma olhada para trás, eu sei que conviver sem mágoas é um negócio muito complicado, porque isso envolve duas coisas que qualquer psicólogo preza muito: empatia e perdão. Empatia é essa coisa de você se colocar no lugar do outro. Agora, perdão é um negócio meio duro, porque você tem que primeiro perdoar a si mesmo para poder perdoar os outros. É um negócio meio louco. Como católico, eu encaro dessa forma. Não sei qual é a tua religião, mas, enfim, eu vejo dessa forma. Quando você olha para trás e você faz a análise de tudo aquilo, qual foi o seu grande pecado e qual foi a sua grande virtude? Olha, qual é o pecado? Eu poderia dizer assim, que o pecado foi acreditar nas pessoas. Eu estaria sendo muito... muito pequeno. Não é isso. Foi, por exemplo, não ter feito uma articulação melhor, ser menos duro naquilo que eu defendia. Eu tenho dificuldades em saber qual foi aí o meu grande pecado, porque é difícil você... Eu acreditava que estava fazendo as coisas da melhor maneira possível. Isso não significa que eu não estivesse errando, mas erro do ponto de vista de corrupção, não. Não, isso aí eu tenho certeza. Aqui não tem acordo. O nego pode chegar e dizer assim, não, Roberto foi muito duro quando deu a resposta. Perfeito.
Eu posso até pedir perdão. Erro técnico, né? Posso até pedir perdão aí no negócio. Mas essas outras coisas que me botaram no bolo, não. Agora, você fala que eu sou psicólogo. Assim, uma coisa é você ser psicólogo e ter uma compreensão teórica dos comportamentos mentais. A outra coisa é a questão emocional. Você teve um psicólogo que tenha lhe ajudado ou não? Ah, com certeza. Né? Não, foi muito difícil. Precisou de psicólogo, precisou de medicação, porque tinha momento que estava lá no fundo do poço. Mas isso foi superado. Tá? E hoje eu posso chegar aqui com você, conversar com milhares de pessoas aqui, falando o seguinte: aquilo que eu disse para você na minha casa. Uhum. Que eu não era ladrão. Eu posso chegar aqui hoje e dizer: eu continuo com a mesma mentalidade, eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era, mas agora eu posso dizer para a sociedade que também as instituições da sociedade reconhecem que aquilo que eu falava era verdade. O interessante é o seguinte, é que a emoção que você sentiu naquele dia, você repetiu aqui agora. Eu sei que você pulou 13 anos, saiu da sua sala e veio para essa mesa aqui agora. Exatamente dessa forma. E naquele dia, na hora que você... Eu não pude te dar a mão, até porque eu estava do outro lado, não tinha como chegar perto. Mas eu entendo aquilo que você passou e eu entendo aquilo que você passou naquela hora. E qual foi a sua grande virtude, já que a gente pulou essa fogueira aqui agora? A minha grande virtude foi, por exemplo... Eu estou falando como prefeito. Como prefeito? É. É o conjunto de políticas públicas que realizadas nessa cidade. E uma coisa que marcou o meu mandato. Eu dizia na eleição, na primeira campanha minha, que eu ia administrar do bairro para o centro. O que quer dizer isso? Das pessoas mais carentes para as pessoas mais abastadas. Eu dizia isso. E eu comecei a minha gestão, a primeira ação minha foi lá no Ulisses Guimarães. Aí os meus opositores começaram a dizer que eu era o prefeito caranguejo, que eu andava de trás para frente. Pois eu falei: perfeito, vocês estão... Eu falei que ia começar do bairro para o centro e eu comecei do bairro para o centro mesmo. Não é porque eu disse isso, porque o poder público ele precisa priorizar as pessoas mais carentes. Ele precisa priorizar as pessoas que precisam mais. Olha a quantidade de escolas que foram feitas na nossa gestão. A quantidade de unidades de saúde, maternidade, UPAs, tudo que está aí foi feito na nossa gestão. E para quem? Para as pessoas mais simples e humildes. Por que eu ganhava as eleições? Quem votava em mim? O povão. O povão. Majoritariamente. Você pega a zona leste dessa cidade, o que nós fizemos lá, você vai lá para a Zona Sul, você vai para esses bairros mais afastados, vai lá no Nacional, onde você quiser. Era nesses bairros mais desassistidos que a nossa gestão priorizou. Diferente de outros prefeitos. Tem alguns prefeitos que gostam de ficar no centro. Não, a minha prioridade era essa. E mesmo fazendo tudo isso, eu ainda botei para arrebentar na região central de Porto Velho. Basta você ver teatro, mercado cultural, as praças recuperadas, mesmo assim. Ou seja, com o mesmo dinheiro que os gestores que após tinha, eu também tinha. Eu encontro muito, uma coisa que me marca muito são os professores. Aonde eu ando assim, Roberto, nós nunca mais tivemos o 14º salário. Nunca mais. É fogo, cara. E eu administrava com dinheiro que os outros tinham. Por que que eu conseguia fazer e os outros não fazem? Você vai voltar para a política? Eu não quero, não. Eu não tenho plano para isso, não. Nem se for empurrado como você foi da outra vez? Aí é aquela história de político, né? Porque tem... Se depender da Sua minha mulher deixaria? Não, se depender da minha mulher, não tem acordo, não. Ela já disse isso. Mas às vezes a gente vai andando na rua assim. E uma coisa que me chama a atenção, posso dizer a vocês aqui. Durante todo esse tempo, eu recebia muito mais mensagens positivas do que negativas. Eu andava pela cidade aí. Andava, as pessoas, pô, Roberto, que bom você tá aí, tá, aquela coisa, muito assim. E muita gente pede, não, Roberto, você tinha que voltar. Isso, eu sei que eu não consegui atender a todas as aspirações de todo mundo de Porto Velho. Eu fiz aquilo que era possível fazer.
E eu sempre dizia o seguinte, cada um faz a sua parte. Se os outros gestores trabalharem no mesmo ritmo que eu trabalhei, em breve nós teremos uma cidade com uma condição de vida muito melhor do que quando nós assumimos. Cada um faz a sua parte, cada um tem as suas limitações. Eu vejo nos dias atuais alguns políticos dentro dessa lógica da polarização, que ele não articula com o ente de um outro... por exemplo, você pega um prefeito que não quer conversar com o presidente, porque o prefeito é de um partido, o presidente é do outro partido. Isso é uma burrice tremenda. Nós vivemos na cidade de Porto Velho, vou dar o exemplo de Porto Velho. Nós vivemos na cidade de Porto Velho, essa cidade de Porto Velho só tem condições de grandes investimentos se houver parceria do governo federal. Porque o dinheiro que a gente... O dinheiro daqui não dá para custear pra a máquina, nada. o dinheiro daqui é para custear a máquina. E olhe lá, tá? né? E olha lá. Então, para fazer investimento disso que nós estamos falando, precisa de parceria com o governo federal. Então, você pode ter o seu partido, você pode ter a sua concepção política, mas você tem que entender que parcela da sociedade está contigo e a outra parcela não está contigo, mas nem por isso você não vai conversar com outro gestor. Roberto, a gente chegou ao final. Isso. Mas isso aqui é só uma amostra daquilo que foi tudo, daquilo que é. Nós estamos num momento no Brasil em que, primeiro, você acusa e a presunção de inocência que está prevista na nossa Constituição, ela não é respeitada. Então, a primeira coisa é o seguinte, acusação é uma coisa, inquérito é outra, julgamento é outra. Não precisa a gente ficar a vida inteira nessa arrumação de eu vou apontar o dedo e já que eu sei que alguém falou que você fez isso, eu já vou julgar você a isso. Hoje a gente tem a figura do hater, que está aí nas redes sociais, que é aquele cara que ouve uma coisa e já vai descer no cacete. Eu lhe agradeço muito. Eu sei que é um bom momento para você. Porque no final das contas a gente também tem isso, né? Fazer o exorcismo dos demônios que querem comer a gente é um negócio difícil. Obrigado. Eu quero agradecer você, Léo, e dizer o seguinte, que eu estou muito feliz por estar aqui. Eu priorizei a falar, com quem falar. E você foi uma pessoa que... Não, eu vou falar com ele. Muito obrigado. Porque você remete a todo um passado, a toda uma situação. Estou feliz, agradecido a Deus e a minha família, e dizendo o seguinte, o Roberto, que existia antes dessas operações, é o mesmo Roberto que existe hoje. Honesto, priorizando as pessoas mais simples, que atuam de forma planejada e organizada. Eu sei que essas absolvições não serão o suficiente para convencer toda a população de Porto Velho. Mas eu sei do seguinte, que lá em 2004, eu acho que foram aquelas milhares de pessoas que votaram em mim. E em 2008, as 120 mil pessoas que votaram em mim no primeiro turno. Tá? Que essas pessoas, eu dizia para elas o seguinte, eu vou honrar o voto de vocês. E essas pessoas ficaram acuadas nesse período, porque elas confiaram em mim e depois soltaram toda essa situação e essas pessoas ficaram recuadas. Eu nunca deixei de honrá-los. Forte. Obrigado, Roberto. Valeu. A gente está encerrando o programa de hoje, agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. Sexta-feira, a gente vai estar aqui com Dayan Saldanha. E vai ser uma oportunidade boa da gente conversar com um jovem que tem, espero que um futuro brilhante, inclusive na política, mas que já tem um futuro brilhante como empresário. Se descolou de alguma coisa, colou em outras. Enfim, nós vamos conhecer um pouquinho da vida desse moço que trabalha numa das grandes estruturas, que é o Sistema S, está lá no Sebrae, e que tem muito serviço prestado e a prestar aqui para nós. Você hoje conheceu um pouco mais da vida do Roberto Sobrinho. Eu tive a oportunidade de, nesses 13 anos, acompanhá-lo. Tive a oportunidade de ver o seu pior momento e estou tendo hoje a oportunidade de ver o seu melhor momento
exatamente nesses 2 pontos. É como se a gente estivesse marcando um divisor de águas. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. E a gente se vê por aí. Agora, tem algo para você pensar. Antes de julgar, espere para ver. O meu sogro dizia assim para minha atual esposa: você acredita no que estão falando? É melhor você pensar e olhar direito para ver se aquilo que estão falando é realmente verdade. O nome dele é Justino. Por acaso, ontem foi o dia de São Justino e por acaso o nome dele trazia exatamente essa marca, a marca da justiça. Porque o mal que é feito contra a honra de alguém, velho, lembra que é da história antiga do travesseiro, que alguém sobe lá na torre, abre e joga as penas. Você pode pegar todo mundo para ir buscar as penas, sempre vai ficar alguma que vai ficar voando por aí assim. O vento leva, a vida traz de volta, mas nem sempre traz de volta do jeito que a gente queria que fosse. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Programa Léo Ladeia. Oferecimento Eucatur, transporte feito com carinho. Olá Telecom, a internet mais rápida de Rondônia. Água mineral Mina Linda, com o maior pH do estado. Produtos de limpeza tem nome Rondoquímica.